Olá, aqui é Danusa Aquino. Hoje eu quero dividir com vocês uma historinha que aconteceu aqui em casa com meu próprio filho para mostrar um ponto de vista que eu quero passar para vocês. O meu filhinho de 2 anos e meio acordou 2 dias atrás, no meio da noite, 3 horas da manhã, suando e gritando pela mãe dele. Eu fui lá e ele estava falando: mãe, o bicho feio, o bicho feio, o bicho vai me pegar, o bicho, e com bastante medo, né? Dava para sentir que ele estava com medo desse bicho. Aí eu falei com ele com todo carinho: meu filho, o bicho pode até ser feio, mas ele é amiguinho. Ele é seu amiguinho, não tenha medo, não precisa ter medo. Fala para ele assim: você é muito amado. Olha bem para ele, lá nos olhos dele, e fala: você é muito amado. Eu nem sabia se o bicho tinha olho, se não tinha, eu só falei assim para ele poder ver que ele tinha o poder de escolher não ter o medo desse bicho, que é um medo ilusório, e encarar a realidade do que ele precisava fazer, que era simplesmente ficar de frente com aquilo que ele estava com medo, né? Ficar frente a frente com o bicho e falar: você é muito amado. E eu sugeri isso para ele e ele, claro, ficou sem entender muito, mas ele ficou ali sentado, foi acalmando, acalmando, e eu fui repetindo a mesma coisa. Fala para ele, fala pro bicho que ele é muito amado. Fala para ele que ele é seu amiguinho. E vai ficar tudo bem. As chances dele fazer mal para você vão ser muito pequenas. Porque ele vai sentir bem se ele escutar que ele é muito amado. E ele continua falando: ah, o bicho, o bicho, o bicho, mas logo ele foi acalmando, foi respirando. Aí eu fui passando a mão na cabeça dele, falando: você também é muito amado, tanto o bichinho quanto você. Vamos dormir? Vamos voltar a dormir? E fui convidando, e aos poucos ele foi deitando, foi se acalmando, e ele conseguiu dormir a noite toda, ficou super bem. No outro dia ele acordou e ele lembrou do bichinho, mas ele já falou um pouco diferente. Ele falou assim: mãe, cadê o bichinho? Como se ele tivesse já sentindo uma coisa mais gostosa, mais amena, um pouco menos de medo do bichinho. Já estava até meio que tratando ele como um amiguinho mesmo. E eu achei o máximo, né? Fiquei muito feliz, porque depois disso a conversa dele sobre o bichinho mudou. Ele já não estava com aquele medo mais apavorante de estar suando, de estar gritando, de estar chamando a mãe dele. Ele já estava mais confortável. E por que que essa historinha é importante? Primeiro, porque a gente precisa mudar a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia com as nossas crianças. Quando eles estão com medo de alguma coisa, não significa que eles têm que atacar aquela coisa, rejeitar aquela coisa ou correr daquela coisa. Às vezes isso é um medo ilusório. Por exemplo, se for um outro ser humano, ele não precisa de ter medo, ele precisa encarar. Isso vai ajudar essa criança no futuro a encarar os medos dela, a encarar de frente aquilo que talvez ela não goste de ouvir, ou aquilo que alguma pessoa estiver fazendo que for um pouco negativo. E então ela tem as ferramentas, ela vai crescer forte com as ferramentas que ela precisa para encarar aquela coisa que está sendo negativa ali no momento. E às vezes não é nem rejeitar aquilo ali, é simplesmente refletir de volta que essa pessoa é amada, que ela pode ser um amiguinho. Isso vai fazer a pessoa sentir bem, e às vezes ela vai até parar de querer fazer mal para você. Por exemplo, se alguém estiver te atacando com palavras, estiver falando coisas ruins sobre você, te rejeitando, né, jogando coisas negativas, o que você faz? Ao invés de você acatar aquilo como uma realidade, ficar chateado ou atacar a pessoa ou falar coisas ruins para a pessoa, tenta naquilo, como você puder, da melhor forma possível, passar o seu amor para aquela pessoa, refletir de volta para aquela pessoa que ela também é amada, que ela também tem escolha, que vocês podem sim ter opiniões diferentes, mas estar convivendo em harmonia no mesmo lugar.
se for um membro da sua igreja ou um familiar que você tem que conviver com ele, se for alguém da sua própria casa que você tá ali todos os dias com ele, seja quem for, a gente pode sim tirar essa imagem ilusória de que o outro é um monstro, de que o outro é um bicho feio e começar a encarar as pessoas como pessoas humanas, como amiguinhos, e dar amor para essas pessoas. Às vezes o outro que está te atacando, falando mal, ou rejeitando, ou sendo negativo, ele está precisando de carinho, de amor. É exatamente disso que ele está precisando, para ele se sentir um pouco melhor. É como se a gente tivesse olhando alguém e refletindo a luz naquela pessoa. Que aquela pessoa, quando ela está atacando, ela está, na verdade, afastada do próprio Deus dentro dela, do amor que ela mesma tem dentro de si. Então, tudo isso é para dizer o seguinte: nós temos como ensinar os nossos filhos a encarar os medos deles, a não ver algo ou alguém como um monstro, ver a atitude está sendo negativa? Tá, então vamos mandar amor para aquela atitude, mandar amor para aquela pessoa que está tendo aquela atitude, mas não vamos rejeitar, correr, brigar ou até mesmo, atacar a pessoa de volta, porque isso não vai resolver situação alguma. Assim como na história do meu filho, ele se acalmou, ele ficou bem e foi garantido para ele que ele estava seguro. Se nós fizermos isso no mundo lá fora, com quem nós trabalhamos, com quem nós encontramos, com quem nós convivemos dentro de casa, imagina como nós não vamos trazer muito mais paz e muito mais amor para onde nós formos, tá bom, gente? Fica aí a dica, um grande abraço.